Estamos de volta com o programa especial do Melhor e Mais Justo, que debate o resultado das eleições 2014. Transmitimos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM em São Paulo e na Baixada Santista e também em sinal aberto pelo canal 44.1 UHF. Para ampliar esse debate, estão aqui comigo o Silvio Berangani, apresentador do Jornal Meio Dia Atual, da Rádio Brasil Atual FM, e Walter Venturini, editor-chefe do Jornal ABCD Maior. Vocês já acompanharam nos dois primeiros blocos. Desde as jornadas de junho de 2013 até as manifestações mais recentes na campanha eleitoral, a juventude brasileira, organizada ou não, deixa cada vez mais claro que quer lutar e participar da transformação do país. Para entrar nessa conversa, então, estão aqui no estúdio com a gente Mariana Miranda, do Levante Popular da Juventude, e Virgínia Barros Avic, presidente da UNE. Bem-vindas. No discurso de posse, a presidenta chamou, na verdade, no discurso pós-eleição, a presidenta chamou a reforma política de mãe de todas as reformas. Reafirmou essa reforma com plebiscito e constituinte exclusiva. Essa é uma pauta dos movimentos sociais e da juventude. O que vocês pensam desse compromisso público da presidenta Dilma Rousseff? Vic. Boa tarde. Olha, eu acho que ela colocou no centro do debate nacional uma questão que é fundamental para a gente democratizar a forma de se fazer política no país e democratizar a nossa sociedade, né? A gente está no ano em que o Brasil completa 50 anos do golpe militar. Ainda existem feridas que não foram plenamente cicatrizadas daquele período no país. A gente precisa ainda aprofundar a democracia brasileira, democratizando a mídia, desmilitarizando a polícia militar, revogando a Lei de Segurança Nacional. E eu acho que uma forma que a gente tem de dar um passo adiante da estrutura, do sistema eleitoral que foi montado com a Constituição de 88 é justamente uma reforma política que venha para radicalizar a democracia brasileira, para dar possibilidade das pessoas serem ouvidas e decidirem sobre o país para além do período eleitoral, através de plebiscitos, de referendos, de conferências que envolvam a sociedade civil em amplo diálogo com o poder instituído, e que a gente venha principalmente para resolver o problema do financiamento de campanha, né? Que, na minha opinião, inclusive, é a causa da corrupção no país, né? Quem consolida, inclusive, os vários lobbies e bancadas conservadoras que existem no Congresso Nacional. Enormes, né? Enormes. A gente tem a maior bancada com mais de 1/3 da eleita Câmara Federal, do Congresso Nacional, 190 deputados, uma bancada dos empresários, dos grandes empresários. A bancada do agronegócio, a bancada da bala, que cresceu agora nessa legislatura, nessas eleições. Então, eu acho que uma reforma política que venha para resolver o problema do financiamento ajuda a solucionar esse problema. E eu acho que ao colocar a reforma política no centro do debate, sob uma perspectiva democrática, a Dilma ela dá um grande passo rumo a um avanço no nosso país, né? Porque a reforma política, o Aécio também falava, mas a reforma política dele era voto distrital, a reforma política dele era acabar com a reeleição que eles criaram, né? Através de compra de votos e de corrupção na década de 90, embora a proposta dele era que a reeleição acabasse só em 22, né? Depois que ele já pudesse, caso eleito agora, ser reeleito. Então, não é isso que está no centro do debate da reforma política hoje no nosso país. Na minha opinião, o problema do financiamento é importante. E a Dilma chegou a falar sobre isso no debate que teve agora na Rede Globo, na sexta-feira, no último debate. E ela puxou para si essa responsabilidade. Eu acho que ela se apresentou mais uma vez como uma grande estadista e como uma pessoa com possibilidade de fazer com que o país avance no rumo das mudanças democráticas, né? Mariana, e na verdade o movimento de junho, aliás, reivindicava muito bem que de maneira ampla, muitas vezes difusa, etc., mas era uma pauta do movimento, pelo menos de parte do Levante de junho, a questão da reforma política e uma reforma política, digamos, pela base, né? Com constituinte exclusiva e decidida democraticamente. Eu acho que, para além um pouco do que a Vicky colocou, um outro ponto interessante que a própria Dilma coloca é chamar as mobilizações, né? Nós começamos a construir a luta, né, essas mais de 400 organizações que estavam envolvidas na construção do plebiscito, né, do plebiscito popular,
vieram disso, né? Vieram dessas mobilizações e acreditando nessas mobilizações, que só com essas mobilizações nós seríamos capazes de pressionar para que houvesse, né, a convocatória do plebiscito oficial. E acho que a luta permanece, né? Acho que visualizamos como um grande avanço aí, né? A gente ter conseguido eleger a Dilma, a gente ter visto um pronunciamento oficial daquele tamanho, acho que foi um grande avanço e avaliamos como tal. Mas sabemos que para que isso aconteça, para que de fato haja uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, as mobilizações vão ter que acontecer, né? As ruas vão ter que ser tomadas novamente pelas Até porque pelas essa não é uma organizações. decisão da presidente da Não. República, é do Congresso Nacional. Quer dizer, por mais que a presidenta possa usar a sua força e propor ao Congresso Nacional, se não houver mobilização social, muito provavelmente o Congresso Nacional pode rejeitar ou fazer uma reforma de gabinete, né? Faz uma reforma por cima, como aliás muitas delas aconteceram no Brasil. Tá certo falar isso, Silvio? Silvio, já me avisaram aqui mais de uma vez que eu errei no teu sobrenome. Então Não, primeiro você me desculpa e fala para o telespectador teu sobrenome direito. Não, meu sobrenome é Berengani. Bom, Berengani. mas desse teu erro aqui eu vou pedir direito à E eu palavra falei agora. o quê? O que eu falei? Você falou Berengani. Não lembro. Desculpa, perdão. Mas tudo é o seguinte, eu quero colocar para essas duas jovens o seguinte, os votos se dividiram na nação brasileira de uma forma generalizada, inclusive com os jovens. Era comum a gente ver jovens dizendo que vão votar no Aécio, legítimo. Eu não vi nenhum jovem dizendo, não, eu voto no Aécio porque eu quero a redução da maioridade penal, né? Não se discutia esse tipo de coisa. Vocês que estão no contato com a juventude, no dia a dia, o que na impressão de vocês que move jovens a levantar bandeiras da direita, da desigualdade, enfim, da não transformação social do Brasil, sabendo que a luta política ela é uma luta, ela chega a ser uma luta revolucionária. Essa é a luta, boa luta, a luta que vale a pena, né? Para você mudar de fato o que está acontecendo, né? E na cabeça desses jovens que votam num projeto que é, do nosso ponto de vista, aqui um projeto do atraso, enfim, da submissão do Brasil. Olha, eu acho que a sociedade tem uma composição contraditória, né? Existem diversas opiniões que estão expressas, tanto em organizações da sociedade civil, nos partidos políticos, no Congresso, e na juventude não é diferente. Mas eu acho que a juventude ainda é um espaço em que as ideias democráticas têm mais lastro. Basta você ver, por exemplo, agora nas eleições, um tema que veio muito à pauta foi essa questão da união de casais homoafetivos. E na juventude isso é uma opinião que tem um lastro muito forte, né? Favorável à igualdade de direitos entre heterossexuais e homossexuais. Então, eu acho que na juventude, a Dilma ela conseguiu ter uma adesão muito forte, né? No primeiro turno, as pesquisas mostravam que ela ganhava entre a juventude. No segundo turno, num determinado momento, as pesquisas mostravam que o Aécio ganhava entre os jovens, mas ele ganhava em determinado momento entre todos, ele ganhava as eleições, né? Naqueles primeiros dias de segundo turno, segundo as pesquisas, né? E nessa última semana, no momento em que a Dilma começou a mostrar reação nas pesquisas, ela também começou a mostrar uma reação forte entre os jovens. Então, eu acho que, por exemplo, uma opinião como a redução da maioridade penal, que infelizmente, na minha opinião, tem um lastro grande no conjunto da população, são muitas as pessoas que defendem, né? A ponto de, algum tempo atrás, se fazer uma pesquisa em São Paulo para se dizer que 93% da população paulistana era a favor da redução da maioridade penal, certamente entre esses 93% tinham muitos jovens. Mas eu acho que a juventude ainda é um espaço para as ideias democráticas, mais do que triunfarem, se mobilizarem, né? Pense, por exemplo, agora essa questão do petróleo, que ficou tão em evidência no período eleitoral. A proposta de destinar os recursos do pré-sal para a educação foi uma proposta que nasceu na juventude. Foi a União Nacional dos Estudantes que apresentou para o Congresso, que apresentou para a Dilma, que apresentou para a sociedade e que mobilizou a juventude em torno dessa pauta. E isso foi aprovado em um dia, inclusive, histórico para o Congresso Nacional, em que a juventude, centenas de estudantes estavam dentro do Congresso mobilizados e pressionando os parlamentares para que o pré-sal para a educação fosse aprovado. E veja só, hoje no Brasil o petróleo vira educação. Então, isso é uma vitória da juventude brasileira, né? E só uma coisa, e se você vê as imagens de ontem, né, do momento em que se comemorou a vitória da presidenta Dilma nas eleições, a cena da Avenida Paulista, pelo menos, é uma cena muito jovem. Eram mais de 5 mil pessoas, majoritariamente jovens, celebrando, né, a vitória da candidatura mais democrática que se apresentava nas eleições. A juventude, de certa maneira, reencontrou um gosto pela política
na tensão e no tensionamento dessas campanhas eleitorais? Eu acho que foi uma coisa que nós sentimos, né? Fomos fazer o Levante Popular da Juventude, encaminhou de fazer campanha no segundo turno, né? Porque somos, né, não somos uma organização do PT, mas avaliamos que seria necessário para esse momento, para não deixar que uma onda conservadora voltasse, né, para o nosso país, né? A partir dessa clareza, fomos fazer do nosso jeito, né? E o nosso jeito é com a batucada na mão, é conversando com o povo, é indo para a rua, e foi dessa forma que a gente conseguiu sentir, inclusive, como foi todo o processo eleitoral e essa onda conservadora vindo para cima, mas, ao mesmo tempo, no momento em que se acirra, no momento em que se coloca em pauta, né, a criminalização da homofobia, que se coloca em pauta a violência contra a mulher, que se coloca em pauta tudo isso que nos remete, enquanto juventude, que nos toca dessa forma, sentimos uma maior adesão da juventude. Na sexta-feira, tivemos um ato em São Paulo, onde foi muito bonito a forma como a juventude estava lá. Estávamos com a batucada, né, nossa batucada popular aí lá em São Paulo, Carlos Marighella, e a juventude vinha junto. Então, eu acho que é uma outra forma, inclusive, a juventude vai encontrando uma outra forma, inclusive, de fazer política, né? Para além outras de olhar linguagens, né? outras linguagens, outra porque estética. essa forma muito quadrada de fazer as coisas não nos cativa mais, né? Aqueles carros de som com aquelas falas e aquelas coisas, você olha a juventude e fala, não, isso eu não quero, né? E existe uma onda de despolitização, né? A gente viu isso em junho, né? Então, não nos representa, essa política não nos representa, e virava uma despolitização da política, né? E eu acho que para a gente conseguir refervescer isso, é a gente também pensar em outras formas de fazer política, que é um pouco do que a gente tentou fazer. Nesse aspecto das manifestações de junho, tinha uma coisa que me chamou a atenção em 2013 e que agora também me chama a atenção nessa campanha, que é o seguinte, em 2013, quando o movimento começou, havia uma participação grande de jovens, bandeiras muito concretas, reivindicações, principalmente de início com a mobilidade urbana, o movimento do passe livre e tudo mais. No entanto, houve um momento dessas manifestações onde os movimentos de direita começaram a entrar nessas mobilizações. Houve um protagonismo da direita nas manifestações de junho que deixou a coisa um pouco confusa. E a gente vê de novo esse protagonismo agora nessa campanha, com a direita se manifestando de uma forma muito mais incisiva Raivosa, e até inclusive, assustadora, né? né? Com bandeiras preconceituosas e tudo mais. Enquanto um militante do movimento estudantil da década de 70, onde a direita não participava, ou quase não participava do movimento estudantil, eu fiquei preocupado em 2013 e agora nessa campanha. Eu queria ver como é que vocês duas, jovens, encaram a questão do movimento de direita na juventude. Olha, eu acho que a direita mobilizada na rua pode ser uma novidade para a nossa geração, para a minha geração. Para a minha geração eu nunca tinha visto. Agora, não é uma novidade na história do Brasil, né? No período pré-golpe, a direita se mobilizava, ia para a rua. Basta ver a marcha, né, com Deus, a família. O CCC, né? Pois é, o comando de caça aos comunistas. No próprio período da eleição do Collor, havia uma mobilização de esquerda, de artistas, de intelectuais, de trabalhadores, de jovens fortes em prol da candidatura do Lula, mas havia uma mobilização de direita também muito forte em prol da candidatura do Fernando Collor. Então, acho que isso é uma novidade para a nossa geração, mas eu não estranho porque não é uma novidade na história do nosso país. O que eu acho é que a nossa sociedade está mais polarizada do que antes. E eu acho que, inclusive, a gente sai das eleições com tanto a direita como a esquerda mobilizada. O que eu acho que vai exigir, a partir de agora, uma grande mobilização de massas dos trabalhadores e trabalhadoras, da juventude, dos trabalhadores do campo e da cidade, todo mundo muito organizado, para que, inclusive, a gente possa pressionar esse Congresso Nacional de perfil mais conservador para que as pautas justas e democráticas possam triunfar. Uma cena que me marcou muito, cenas que me marcaram muito, por exemplo, nessa campanha, em especial no segundo turno, entre a juventude, foi o fenômeno das Rousselfies nas universidades, né? Não sei se vocês acompanharam. Na quarta-feira eu participei de uma Rousselfie na Federal de Minas Gerais, que contou com mais de 1.000 estudantes da Federal de Minas Gerais, se mobilizaram para tirar uma foto em prol de Dilma, né? Na Federal do Rio Grande do Norte, na Federal de Pernambuco, na FEFELESTE da USP, teve um ato com mais de 1.000 estudantes. Então, essa mobilização da juventude, dos estudantes, foi importante nesse período das eleições. Agora, é natural que num momento de sociedade tão polarizada, a direita também esteja mobilizada, né? E a resposta que eu acho que os movimentos mais democráticos precisam dar é ir para a rua, né?
ir para a rua, seja com formatos novos, seja com formatos tradicionais, até porque, se você for ver, no final das contas, os movimentos que participaram de junho, mas que conseguiram influenciar de forma decisiva e vitoriosa nas eleições desse ano, foram os movimentos tradicionais, foram os sindicatos, as centrais sindicais, a UNE, a UBS. Foram essas entidades que, de forma organizada, e também outros movimentos que atuam por fora das entidades, mas que têm seus modos próprios de organização, como o Levante Popular da Juventude, as Juventudes Partidárias, a UJS, todas elas tiveram uma participação expressiva e importante para o resultado eleitoral, eu acho. Então, eu acho que a direita está mobilizada, mas a esquerda também está bastante. E eu Agora, acho que isso nas ruas organizadas a gente consegue fazer com que as nossas pautas triunfem. Isso não mostra, eu quero já colocar a pergunta do Robson para você, Vicky, para a Mariana também. Robson Nogueira, via o portal da TVT, que ele pergunta o seguinte: como abrir a escuta dos jovens que estão acostumados a se politizar apenas a partir do que é dito na grande mídia? E eu queria aproveitar aqui a pergunta do Robson e acrescentar o seguinte elemento. De certa maneira, quer dizer, você ter polarização, tensionamento com expressão é próprio da democracia e, de um certo ponto de vista, é bom para a democracia que as diferenças se expressem mesmo que tensionem. Tensionar não é dividir, é tensionar e entender que é assim mesmo, né? Aliás, a presidenta Dilma, no discurso pós-resultado da eleição ontem, disse isso, né? Quer dizer, o Brasil não está dividido, na opinião dela, o Brasil vai ter que viver com as suas contradições. Você tem visões contraditórias, visões diferentes e que devem compor na diferença, construir consensos, construir alternativas com a diferença de ideias, né? E claro, aí sim, combater a raiva, o ódio, diminuir, acalmar os ânimos, que são ânimos do momento da eleição, né? Mas isso esse tensionamento pelo seu lado positivo não tem a ver também, com a pergunta do Robson, de um lado, da grande mídia, dos meios de comunicação, terem incentivado esse tensionamento, por um lado, pelo lado aí, o tensionamento pelo lado do ódio, pelo lado de escolher um candidato e tentar fazer o jogo de demonizar o outro, isso é uma coisa. E por outro lado, o tensionamento no debate político não é bom justamente para fazer com que o governo tenha que tomar compromissos claros e seja obrigado a governar com a população. Quer dizer, de certa maneira, as pessoas não estão comprometidas hoje a ajudar a fazer um governo? Vicky. Olha, eu acho que o papel da imprensa agora nessas eleições, não só nas eleições, na vida cotidiana das pessoas, né? É claro que influencia muito, né? Eu acho que tem um diferencial agora, né? Nós temos trincheiras de luta e de reação à mídia marrom, né? Sejam espaços de imprensa em que os trabalhadores conseguem ter inserção, como a própria TVT, seja através da internet, que é um espaço em que todo mundo pode falar. Eu concordo com você. Quando eu falo dessa questão da polarização, é uma polarização de ideias, de projetos de sociedade. E a democracia permite isso. E a esquerda e as gerações anteriores lutaram, inclusive, para que todos tivessem a oportunidade de se manifestar, porque 30 anos atrás não se tinha. E agora que todos têm a oportunidade de se manifestar, eu acho que é saudável que todos se manifestem, tanto para uma opinião mais democrática como para uma opinião mais conservadora. Eu acho que a internet ela cumpriu um papel muito importante nessas eleições. Eu fiquei pensando sobre isso com a capa da revista Veja, lançada na quinta-feira, porque eles fizeram a mesma coisa em 89. E em 89 eles conseguiram influenciar no resultado eleitoral, eu acredito. Não me lembro. Globo, né? O debate, não só da Globo, né? Eu lembro que eu vi já no YouTube que as principais emissoras se reuniram em um debate só. Então, se você ligasse a TV, você não tinha possibilidade de assistir nada. Era só isso, com Boris Casoy fazendo pergunta. E agora, a reação à capa da revista Veja, ela pôde, eu acho, ser mais bem-sucedida do que talvez em outros momentos, porque você tinha uma rede de blogueiros progressistas, uma rede de mídia alternativa e tinha a internet também como um espaço de atuação desse espaço mais democrático que pôde desmascarar a farsa da revista Veja, né? Então, eu acho que o que a gente precisa agora... Eu discordo dos que falam que essa eleição foi despolitizada e foi uma eleição de baixaria. Eu acho que essa eleição foi profundamente politizada. Uma eleição que debateu reforma política, mesmo que debateu... tendo baixaria. Mesmo tendo baixaria. Sim. Mas foi uma eleição que debateu reforma política com força, autonomia do Banco Central com força, criminalização da homofobia com força e democratização dos meios de comunicação com força. E a gente precisa se mobilizar para, junto com a reforma política, aprovar um marco regulatório da imprensa de massa no nosso país.
E isso é algo, inclusive, que a gente quer que a Constituição seja regulamentada. A gente não está pedindo nada absurdo. Estão me avisando aqui que o nosso tempo está está estouradíssimo, mas eu quero ouvir rapidamente a Mariana nesse tema também. Bem rápido, Mariana. Acho que duas coisas fizeram muita diferença nessas eleições. Olhando, né, essa onda conservadora e como que foi esse processo de acirramento, o que a gente fazia e tudo mais, eu acho que duas coisas foram essenciais. Uma é a militância, né? Acho que a militância na rua aprendeu a fazer, né? Falo enquanto juventude. Eu, por exemplo, foi a minha primeira campanha que eu participei. Então, aprendemos a fazer, tentamos fazer de um jeito diferente e aprendemos a fazer. A militância na rua foi o que segurou, né? Porque, com certeza, né, uma dificuldade de fazer disputa ideológica, né, era essa juventude aí na rua fazendo. E, por outro lado, né, uma outra forma aí de se opor a essa oposição que vinha, né, dessa onda conservadora foi muito dos comunicadores na internet, assim, né, que acho que ajudaram e conseguiram fazer a gente olhar, né, dar uma outra visão do que estava acontecendo. Problematizar as visões hegemônicas e ter muitas visões circulando por ali, né? Quero agradecer muito a Mariana, a Vicky de novo. Silvio e Walter continuam comigo no próximo bloco, é isso? Maravilha, então a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Até já!